Muito boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos, amém? Feliz, honrado de estar aqui nessa noite, para podermos compartilhar algumas experiências que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Essa semana eu estava descendo de Curitiba junto com o Dani, e aí o pastor Lúcio, no momento, ligou, nós estávamos quase já ali na serra, e me convidou para estar nessa noite junto com esses irmãos, homens de honra, homens valorosos. Você sabia que Davi, ele tinha 30 homens, que eram chamados de os valentes de Davi? E tudo que o rei precisava, os 30 homens, que eram os guerreiros de Davi, saíam, corriam e iam providenciar para o rei. E você tem o privilégio de estar aqui nessa noite, junto com um pastor abençoado, uma pastora abençoada, pastor Lúcio, pastora Vanessa, os quais eu tenho caminhado com eles já desde que eles chegaram aqui na cidade de Paranaguá. Temos estado junto na MEP, né, Associação de Ministros Evangélicos de Paranaguá, temos participado de vigílias, temos participado de encontros, e tem sido uma bênção para nós, e você está num ministério muito abençoado, né? Então, que Deus nessa noite venha completar, né? A Bíblia diz que Ele começou em nós a boa obra e há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. Então, nessa noite, eu queria compartilhar com vocês, né, uma palavra que tem ficado no meu coração nesses dias, e eu creio que, com certeza, vai abençoar muito a sua vida. Assim como tem me abençoado, vai abençoar muito a sua vida. E se você veio nessa noite com o desafio de receber do Senhor e ser usado por Deus, você está no lugar certo e na hora certa. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, eu queria que os irmãos, por gentileza, se colocassem em pé, tomassem nas suas mãos a sua Bíblia e abrissem no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 1, todos acharam? Podemos ouvir um amém? Glória a Deus. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e eles me disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá da província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente, ore por mim, me abençoe, peça que o Senhor venha nessa noite falar ao teu coração, através da sua palavra, através da minha vida. Clame por mim nessa noite, ore por mim, estenda suas mãos, erga sua voz e ore nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado, Senhor, por esta hora. O Senhor tem um propósito, Senhor, nessa noite, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, aleluia. Fala conosco, Senhor, fala com o nosso coração, nós queremos ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, fala mesmo naquele momento
momento que nós não estamos muito interessados, mas o Senhor sabe todas as coisas, e esses homens, Senhor, estão aqui nessa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite. Vem de maneira forte, vem com fogo, Senhor, no nosso coração e queima nosso coração nessa noite. Ó Espírito Santo, sopra sobre este lugar, sopra sobre esses homens e vem manifestar a tua glória e o teu poder em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Estão vendo aqui no fundo o tema dessa mensagem de hoje: saindo da zona de conforto. Saindo da zona de conforto. Talvez essa palavra você já tenha ouvido, né? Talvez no mundo secular essa palavra não seja muito estranha para você. Mas o que vem a ser uma zona de conforto? A zona de conforto é um comportamento que nos impede de alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos. Quem de nós já não pensou assim: não mexa comigo, me deixe quietinho no meu canto, deixa assim do jeito que eu estou. Mas você sabia que para você alcançar os seus alvos, os seus objetivos na sua vida, você precisa muitas vezes sair da sua zona de conforto? Nós estamos aqui diante de um texto, meus amados irmãos, de um homem chamado Neemias. Quem não conhece Neemias? Neemias é muito conhecido no Antigo Testamento e muitos chamam ele de o restaurador de Jerusalém. Neemias estava numa situação muito privilegiada. Neemias, ele era o copeiro do rei. E segundo a tradição, o copeiro do rei era aquele que tinha uma posição muito privilegiada no palácio. Neemias, ele era responsável por toda a alimentação do rei, as melhores comidas, né, as melhores coisas que o rei precisava. Quem era responsável para preparar todas essas coisas era o Neemias. Ele era o copeiro do rei, responsável pela alimentação no palácio. Sabe por que muitos reis naquela época, eles eram envenenados? Porque muitas vezes os inimigos, as tropas inimigas, infiltravam pessoas no palácio, e a única maneira, muitas vezes, que eles tinham de derrotar e destruir o rei, era através da alimentação. Então Neemias, ele gozava de uma posição de muita confiança. O rei confiou nele essa posição de copeiro. E Neemias vivia na sua zona de conforto. E muitas vezes, amado, nós estamos tipo Neemias, na nossa zona de conforto em alguma área da nossa vida. E Deus querendo nos levar a algo mais alto, a algo mais profundo, e muitas vezes nós nos acomodamos. Mas de repente, aquele homem que estava na sua zona de conforto recebe uma notícia: Neemias, os teus irmãos, aqueles que restaram do cativeiro babilônico, estão em grande miséria, em grande desprezo. Jerusalém teve seus muros derrubados, suas portas queimadas a fogo. E quando ele começa a relatar a situação de Jerusalém para Neemias, algo dentro de Neemias começa a acontecer. Neemias, ele faz 3 coisas que eu gostaria que você destacasse, pensasse nessa noite. E que está no versículo de número 4. A Bíblia diz que Neemias, ele se assentou, ele chorou, e ele lamentou e jejuou por alguns dias. Mas só que ele fez uma 4ª coisa que foi decisiva para a restauração de Jerusalém. Orar é bom, jejuar é ótimo, mas Deus, ele está nos chamando para se mover. E Neemias faz uma 4ª coisa muito decisiva.
Neemias se levanta daquela situação após ter passado seu período de oração, de consagração e de jejum e de lamento, e ele vai até o rei e pede para o rei cartas para outros reis das províncias, das outras cidades, para que enviasse material de construção, enviasse madeira, para que ele pudesse ir até Jerusalém e restaurar. E é interessante que Neemias, ele ainda ele é forçado pelo rei. O rei pergunta: quanto tempo você vai ficar fora? Quanto tempo é necessário para você fazer esse serviço? E Neemias sai. E a Bíblia diz, amado, que em 52 dias Neemias restaurou Jerusalém. Mas só que não foi fácil. Neemias ele teve que montar uma estratégia para poder reconstruir os muros. Neemias ele elegeu principados, príncipes, cabeças de tribo, e colocou cada um nas colinas, nos lugares estratégicos, para que no momento que eles estivessem fazendo a obra, se viesse algum daqueles inimigos, eles fossem avisados. E ele falou assim: olha, quando vocês ouvirem o som da trombeta, se reúnam nesse lugar, porque Deus pelejará por nós. E as equipes ficaram nas colinas, de uma maneira estratégica de guerra, aguardando algum imprevisto dos inimigos. E a Bíblia diz que o povo, com uma mão, eles faziam a obra, e com a outra mão, eles mantinham o arco e a lança nas mãos. Povo guerreiro, homens de honra, homens honrados, que se levantaram para fazer uma obra muito grande naquele lugar. E no decorrer desta construção, muitos inimigos se levantaram. Muitas pessoas tentaram impedir que os muros fossem construídos novamente. Mas ele teve que sair desse comportamento de zona de conforto e partir para algo prático, para que aquela cidade fosse restaurada. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Deus, Ele tem algo tremendo para nós. Deus tem algo tremendo para você, para sua casa, para sua família. Ele te chamou para uma grande obra, e Ele vai fazer isso na tua vida, a partir do momento que você se mobilizar. Ele vai fazer isso. Duas coisas é preciso fazer para sair da zona de conforto. E a primeira coisa é enfrentar o medo. Enfrentar o medo. E não se acovardar. A Bíblia fala também sobre um homem chamado Elias, que ele enfrentou uma guerra, uma resistência, diante do rei Acabe. E Jezabel, a sua esposa, queria matar o profeta Elias, porque muitos profetas morriam naquela época, por profetizar a respeito do Deus de Israel. E diante daquela pressão que Elias estava vivendo, Elias, não suportando mais, ele fugiu de onde Deus tinha colocado ele. E sabe aonde que ele foi se esconder? Na caverna de Adulão. Neemias se colocou naquela caverna e ficou ali esperando a morte. Olha só, um homem que Deus já tinha usado ele poderosamente contra os 450 profetas de Baal, um homem que quando orou, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e Deus foi honrado naquele lugar. Agora, diante de uma ameaça de uma mulher, ele vai e se esconde em uma caverna. Mas Deus não desistiu de Elias. Deus vai até Elias, chega lá e vê ele naquela situação, naquela caverna, e fala para ele: Elias, o que fazes aqui, Elias? E ele falou: Senhor, estão querendo a minha alma, estão querendo me matar, Senhor, então por isso eu me escondi. Deus falou para ele: olha, existe ainda muitos
profetas nessa terra. Deus envia comida para Elias naquela cova, e Deus fala para ele: levanta, come essa comida e vai em frente, porque a tua caminhada é muito longa ainda. E a Bíblia diz que Elias levantou, se alimentou daqueles pães que estavam ali na sua cabeceira, e foi em frente naquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Amados, Deus tem bênçãos tremendas para nós. Quando Deus fala com Abraão, na terra de Ur dos caldeus, Deus diz para Abraão: sai da tua terra e do meio da parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Presta atenção, Deus ainda não tinha mostrado o lugar para Abraão, mas vai para o lugar que eu te mostrarei. E farei de ti uma bênção, abençoarei aqueles que você abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e tu serás uma bênção, e a sua descendência será como a areia da praia e como as estrelas do céu. Você será uma bênção, aleluia, glória a Deus. E todos conhecem a história de Abraão. Segunda coisa, para sair da zona de conforto, é arriscar-se. Será que você tem se arriscado na tua vida espiritual? Será que você tem tomado passos na tua vida espiritual? Será que nós temos tomado os passos de fé na nossa vida espiritual? A Bíblia também fala sobre um homem de honra chamado Pedro. Lá em Mateus capítulo de número 14, diz que Jesus, após despedir a multidão, ele vai para um lugar deserto a fim de orar, de buscar a presença do Pai. E passa a primeira, segunda, terceira vigília da noite. E na quarta vigília da noite, Jesus desce daquele monte, e ele olha em direção ao mar, e ele vê um barco sendo açoitado pelas ondas, e ele reconheceu que era o barco dos discípulos. Jesus agora se direciona para aquele barco, por cima das águas andando, e quando ele está próximo daquele barco, os discípulos têm um grande susto, e começam a dizer: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus responde, de cima das águas: sou eu que estou aqui. E quando Jesus se identifica, falando sou eu que estou aqui, um homem dentro do barco toma uma atitude. Vejam bem, amados irmãos, qual é o mais seguro? Você ficar dentro do barco em meio a uma tempestade, ou você pular fora do barco? Mas só que quem estava chamando ele era alguém especial. E Jesus olha para Pedro, Pedro fala: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro toma uma atitude, Pedro se mobiliza, ele coloca o pé fora do barco e ele começa a andar sobre as águas. Eu não sei qual era a distância que Jesus estava do barco, mas Pedro lhe deu muitos passos até chegar a Jesus. E quando ele chega perto do Senhor, a Bíblia diz que devido ao vento e devido às ondas, ele começa a temer e afundar. Jesus toma ele pelas mãos e levanta. E disse: homem de pouca fé. Muitas pessoas criticam Pedro por ele ser um homem de pouca fé. Mas dentro de um barco, ele foi o único que se mobilizou, ele foi o único que se arriscou pisar fora e andar sobre as águas. Muitas vezes nós vivemos no meio de uma sociedade, amados, que as pessoas estão se acomodando. As pessoas estão acomodadas, e muitas vezes até dentro da igreja nós estamos acomodados. Mas Deus nos chamou para uma grande obra, amados. Deus nos chamou para nós sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós conseguimos colocar isso em prática. A Bíblia fala também sobre um outro homem de honra chamado Davi. Quem não conhece
Davi, do qual Jesus é descendente, da linhagem de Davi. No momento em que Israel estava passando por uma situação muito difícil, aonde as tribos se levantaram, e dentro dos amalequitas surgiu um homem chamado Golias, que vivia afrontando a nação de Israel todos os dias. E segundo a tradição, Israel tinha muitos comandantes, tinha muitos homens reconhecidos, chefe de tribo, chefe de tropa. E Golias se levanta para afrontar o Deus de Israel. E nesse momento, Davi sabe da notícia. Davi era um jovem ainda, um adolescente, um menino. Mas só que Davi, ele tinha uma promessa de Deus. O profeta Samuel já tinha passado na casa de Jessé, já tinha identificado Davi entre os 7 filhos de Jessé, e tinha chamado Davi, tinha colocado as mãos sobre Davi, e já tinha ungido Davi. E Davi continuou, como jovem, caminhando. Mas nesse momento que ele ouviu que o Deus de Israel estava sendo afrontado, e ele viu que ninguém se mobilizava para disputar, para enfrentar Golias, ele falou para Saul: diga que eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Aleluia! E ele se levanta, ele se mobiliza, ele vai. E quando ele chega diante de Golias, Golias olha para ele: mas será que não tinha nenhum homem no meio de Israel para vir me afrontar? Será que não tinha nenhum homem para vir lutar comigo? Se tinha que mandar uma criança. Mas, amados irmãos, Deus ainda usa jovens, Deus ainda usa adolescentes, Deus usa crianças. E ele foi o único que saiu da sua zona de conforto e foi em direção a Golias. E ali a batalha se travou. Golias, com a sua capa, com a sua armadura, com todos os seus utensílios de guerra, ficou frente a frente com aquele menino. E Davi, eu creio que olhou bem nos olhos dele. Davi pegou 5 pedras, colocou na sua funda e começou a girar, 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 e lançou. E foi uma pedra, ele não precisou nem usar as 5, foi a primeira que acertou, e derrubou aquele gigante de mais de 3 metros, subiu em cima dele, arrancou a sua própria espada, cortou a sua cabeça e levantou a sua cabeça como um troféu, porque ele afrontou o Deus de Israel. Aleluia! Deus honra aqueles que se mobilizam, Deus honra aqueles que se levantam, que saem da sua zona de conforto e vão em direção àquilo que Ele tem proposto para nós fazermos. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu estou com 64 anos de idade. Eu casei muito cedo, eu casei com 19 anos. Sou pai de 4 filhos, 6 netos e uma bisneta. E eu, por ter casado muito cedo, eu não tinha terminado os meus estudos. Tirei a 8ª série, iniciei o 2º grau, mas daí casei e eu não pude concluir os meus estudos. Mas algo dizia dentro de mim que eu precisava concluir os meus estudos. E dos 20 anos até os 40 anos de idade, eu fiquei fora dos bancos escolares. Trabalhando, cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos. Mas eu tinha 3 alvos na minha vida. Primeiro alvo, que eu já tinha entrado no Corpo de Bombeiros, fiz o concurso em 1982,
dia 10 de fevereiro, entrei no Corpo de Bombeiros e só saí quando me aposentei. Mas antes de eu sair, o meu primeiro alvo era sair como sargento do Corpo de Bombeiros. E eu saí como sargento do Corpo de Bombeiros. Assim que eu me aposentei, aliás, um pouco antes de me aposentar, o meu segundo alvo era fazer uma faculdade de teologia. Sempre esteve no meu coração aprender um pouco mais desse Deus tão maravilhoso que me salvou, me remiu, me regenerou e me fez uma nova criatura. E eu me inscrevi na faculdade de teologia, fiquei 3 anos e meio, e da minha turma tinha 20 pessoas, e no final do curso, nós acabamos em 3 pessoas só 3 que se formaram e pegaram o certificado. E meu terceiro alvo na vida era a consagração do ministério. E há 8 anos atrás, Deus, pela sua infinita misericórdia, concedeu, permitiu que eu viesse a ser consagrado a pastor. E hoje, eu olho para trás, eu vejo que aqueles 20 anos que eu fiquei fora dos bancos escolares, eu fiquei numa zona de conforto. Mas quando completou 40 anos, eu falei, chega, agora é a minha vez, agora eu vou em frente. Agora eu vou, como o pastor Lúcio fala, vamos para cima agora. E eu me formei, hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida estabilizada, tem uma família abençoada, meus filhos estão aí, o Daniel está aqui com vocês, servindo ao Senhor aqui, estou com os meus netos, meus filhos aí. Por quê? Porque Deus me tirou desta zona de conforto e me levou para algo mais profundo. Queridos, quando Deus falou com Isaías, lá em Isaías capítulo de número 6, a Bíblia diz que Isaías, ele teve uma visão da glória de Deus. E quando nós temos uma visão da glória de Deus, tudo muda, amados. Isaías falou assim, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. E os querubins estavam em cima do santuário, com 2 asas cobriam os seus rostos, com 2 asas cobriam os pés e com duas asas voavam. Ele teve essa visão do trono da glória de Deus. E quando ele teve essa visão do trono da glória de Deus, algo mudou dentro dele. E ele disse para o Senhor, Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. E quando ele profere essas palavras diante do Senhor, a Bíblia diz que voa um anjo do altar do Senhor, tirando uma brasa com atenaz, e chega e toca aos lábios de Isaías e fala, a tua iniquidade foi queimada e o teu pecado foi apagado. E quando ele sente esse perdão da parte do Senhor, aí ele começa a se movimentar. Aí ele sai da sua zona de conforto. Porque ninguém que é tocado pela glória de Deus continua da mesma maneira. E ele olha para o Senhor e fala, Senhor, Deus pergunta para ele, quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Isaías bate no peito e fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus envia Isaías para as nações. Porque quando nós temos uma visão da glória de Deus, quando a glória de Deus invade o nosso coração, quando nós somos transformados, quando nós somos regenerados, quando Cristo habita em nós, nós podemos falar como o apóstolo Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e desde agora ninguém me detenha, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, aleluia, e ninguém mais segurou esse homem, porque ele foi tocado pela glória de Deus.
Mas é preciso que o homem tenha um encontro com o Senhor. Paulo, enquanto não tinha um encontro com o Senhor, ele perseguia os cristãos, ele levava para a cadeia, ele levava preso, mas a Bíblia diz lá em Atos, capítulo de número 16, que no caminho que ele estava para Damasco, de repente apareceu no céu uma luz resplandecente, e ele ficou cego, ele caiu por terra, e de repente ele ouve uma voz, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem saber quem era, porque ele ficou cego na hora, ele falou: quem é, Senhor? E Jesus falou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os escolhidos de Deus. E diante desse encontro que Paulo tem com o Senhor, Deus envia ele para a casa de um outro discípulo, totalmente cego, sem enxergar. Mas quando ele chega na casa desse discípulo, o discípulo já está esperando ele. E a fama de Paulo fazia com que ele fosse rejeitado em todos os lugares. E quando ele chegou na casa desse discípulo, o discípulo meio que quis rejeitar Paulo. Mas o Senhor já foi na frente e falou para ele: olha, este é um vaso escolhido para anunciar a minha palavra em todas as nações, recebe ele. E quando Paulo chegou ali, foi colocado as mãos sobre ele, caiu as suas escamas dos olhos, e Paulo começou a anunciar o Evangelho. Então, queridos, eu não sei como é que está a tua vida, não sei o que está se passando na tua vida, qual é a área da tua vida que você precisa se mobilizar, mas Deus, Ele quer usar a tua vida para abençoar muitas vidas, muitas pessoas, e você fazer a diferença no meio desta geração. Queridos, esse tempo aí, eu estava andando nas ruas de Paranaguá, e eu fiquei olhando aquelas pessoas ali no mercado municipal ali, os moradores de rua, e eu fiquei analisando aquilo, e o Espírito Santo sempre mexe com a gente, não nos deixa ficar parado, né? E o Senhor colocou no meu coração, e isso daí eu vou fazer no tempo determinado, de passar 3 dias, 3 noites com os moradores de rua. 3 noites junto com eles, vivendo o que eles estão vivendo ali, né? Sendo bênção para eles, orando por eles e acompanhando eles, porque você sabia que aí no mercado municipal, com esses moradores de rua, tem muitos profissionais de grande valor. Ali tem mecânicos, tem soldadores, tem carpinteiros, tem pedreiros, tem pessoas profissionais que por algum momento na vida não foi bem sucedido e acabou caindo nessa situação. Mas nós como igreja, amados, nós como igreja, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus falou lá em Mateus capítulo 3, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode pegar uma luz, uma candeia e colocar debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que todos que possam entrar e vejam a vossa luz, assim são vós, aleluia, glória a Deus. E Deus está levantando um grande exército, amados. Está levantando um grande exército nessa cidade de Paranaguá. Eu tenho acompanhado reuniões, encontros com pastores. Nós temos ido para a caverna orar, nós temos ido para o monte, temos passado a noite orando pela cidade de Paranaguá. Porque eu quero ver a cidade de Paranaguá, a cidade que eu nasci, a cidade que eu estou vivendo e criando os meus filhos. Eu quero ver essa cidade transformada. E isso queima no meu coração, isso arde no meu coração. E eu acredito que Deus vai arder também no teu coração. Nós tivemos uma época na Vila São Miguel, o Jô que está aqui, o Josué, é testemunha e nos acompanhava lá no trabalho. Eu fiquei 8 anos na Vila São Miguel, dirigindo um trabalho lá pela Comunidade da Graça na época. Nós não tínhamos recurso, não tínhamos barco, não tínhamos recurso para montar a igreja lá. Mas lá nasceu uma igreja lá. E sabe como é que a igreja nasceu lá? Debaixo de um pé de árvore, na beira de um campo de futebol.
Fizemos um culto lá, evangelístico, ao ar livre. E nesse culto se converteu uma família inteira. Uma família muito pobre, muito carente. E daí nós começamos a dar uma assistência para esse povo lá, a cada 15 dias. Mas tinha uma época que nós não conseguíamos carona, íamos até o mercado, chegamos lá, não tinha carona para Vila São Miguel, às vezes as embarcações iam para outras ilhas, e a rota não era essa da Vila São Miguel, e nós ficávamos esperando ali, até aparecer uma carona. Às vezes tínhamos que voltar para casa, porque não conseguíamos uma carona para chegarmos até a Vila São Miguel. Quem conhece a Vila São Miguel, sabe que ela está aqui, né, no entorno dessa costa aqui de Amparos, Piaçaguera, contornando aqui para a Ilha das Cobras, e pegando até Prainhas, naquela costa ali pela esquerda ali. Mas daí, na época, eu tinha uma canoa, né, o caboclo, o caiçara fala uma canoa de um pau só, né? Uma canoa que só senta uma pessoa, um banquinho no meio. E nas datas que nós marcávamos para ir para lá, para estar com os irmãos lá, eu pegava a minha canoa, fiz uma vela, construí uma vela, olha só, construí uma vela, e eu ficava pensando que horas que eu vou chegar lá remando. E como o Parnanguara não é bobo, né? Sabe que na madrugada o vento é de oeste e à tarde o vento é de leste. São Miguel aqui. E eu ficava esperando 3 horas, 3:30 da manhã, punha a canoa para baixo, violão, mochila, remo na mão e vela. E eu saía ali com o escuro, costeando pelo Rocio, pela Socepar, chegava na ponta do cais lá. Muitas vezes tinha manobra de navio. Os rebocadores estavam puxando o navio e sabe que não dá para passar uma embarcação pequena ao lado, que já era, né? E eu ficava esperando ali no canto do muro até o navio fazer, até o rebocador fazer a manobra do navio e encostar ou tirar o navio para mim poder seguir. E eu continuava depois, amanhecendo o dia, 4:30, 5 horas da manhã, eu estava encostando lá do outro lado, na Piaçaguera. Ali eu puxava a minha canoa sozinho, puxava a minha canoa para cima, passava uma corrente na árvore, pegava uma estrada do campo, 8 quilômetros, aliás, 4 quilômetros, e eu ia por aquela estrada até chegar na Vila São Miguel, para ali ficar 1 dia, 2, visitando as pessoas, evangelizando e estando com aqueles irmãos. Construímos na época uma casa para essa família que era muito carente, eu e o pessoal da família lá, construímos uma casa puxando material lá da praia do Caçoeiro, que é já aquela curva que vai para Prainhas ali. Quando nós conseguíamos uma embarcação maior para levar algum material para lá, nós levávamos, mas tínhamos também que fazer alguma coisa por lá. Por que eu estou contando tudo isso para os irmãos? Porque quando você tem a chama do Senhor no teu coração, e você crê que Deus ele pode fazer mais, muito mais, além do que nós podíamos pensar ou querer, além abundantemente dos nossos pensamentos, a gente vai em frente, amados. A gente vai em frente, a gente não para. A gente se mobiliza. E Deus se move com aqueles que se movem, como diz o pastor Lúcio. Deus se move com aqueles que se movem. Existem muitos personagens da Bíblia que experimentaram coisas tremendas da parte do Senhor, porque se moveram em fé. E Deus, ele vai na frente, amados. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte por isso? Glória a Deus. Você só vai alcançar o alvo se você esquecer das coisas que ficaram para trás. Muitas vezes nós ficamos apegados à coisa do passado. Ah, não deu certo tal coisa na minha vida profissional. Ah, será que eu vou ter uma chance ainda?
Esqueça das coisas que para trás ficam. Avance para aquelas que estão adiante de você. Quando Deus tira o povo lá do Egito, através de Moisés, e o povo começa a caminhar no deserto, primeira dificuldade que eles encontraram, falta de água. E eles chegaram para Moisés e começaram a reclamar: Moisés nos trouxe para cá, para morrer nesse deserto. Lá no Egito nós tínhamos as cebolas, lá no Egito nós tínhamos alimentação, mas só que lá eles eram escravos. E reclamaram para Moisés. Moisés fez algo até que desagradou a Deus. Ele bateu na rocha, que não era para bater na rocha, era para dizer para a rocha: rocha, forneça água. Quando estavam com falta de fome, aliás, quando estavam com fome, com falta de comida, a Bíblia diz que caía do céu cordonizes, alimentação, carne, o maná todos os dias. No arraial de Israel vivia forrado toda manhã, mas o povo reclamava. Mas Deus dizendo para ele: vão em frente, prossigam, vão em frente, não parem. E aquele povo que reclamou, a maioria deles, aquela geração, só entrou na terra prometida Josué e Calebe. E Deus levanta, através de Josué e Calebe, uma outra geração. E chegou um momento que eles começaram a querer parar também, porque estavam sentindo falta de Moisés. Moisés morreu, o que nós vamos fazer agora? E Deus fala a Josué: diga a esse povo que marche, santifica esse povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. E a conquista de Jericó foi algo tremendo, porque o povo tiveram que rodear 7 vezes, e no último dia deram mais 7 voltas, e a muralha veio ao chão. Por quê? Porque eles se mobilizaram. E a Bíblia diz que na frente do exército iam os sacerdotes com as buzinas, com chifre de carneiro, tocando as buzinas. E no 7º dia, na 7ª volta, eles deram um grande brado e as muralhas vieram ao chão. Mas eles se mobilizaram, eles foram em frente. Deus tem algo tremendo para nós. Quando você olhar para essa cidade de Paranaguá, pense que Deus tem algo tremendo para essa cidade de Paranaguá. As igrejas têm orado, Deus tem profecias, Deus tem profecia de avivamento para a nossa cidade de Paranaguá, mas nós precisamos nos mobilizar, amados. Nós precisamos ir em frente, nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho nessa cidade de Paranaguá. Você sabe quantos homicídios têm acontecido na nossa cidade de Paranaguá? Quantas pessoas morreram nesse mês de junho e de julho? Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão no mundo das drogas, no vício, pessoas que estão sendo executadas todos os dias na rua de Paranaguá. Mas Deus tem uma igreja que pode fazer a diferença nessa cidade de Paranaguá. Eu e você pertencemos ao exército de Cristo, e Deus quer nos mobilizar para uma grande guerra espiritual nessa cidade. Só que essa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades. Por isso que a igreja precisa orar, por isso que a igreja precisa jejuar, por isso que a igreja precisa consagrar, para que os principados e potestades sejam destruídos nessa cidade. E com a presença do Senhor, presença de Cristo no nosso coração, nós vamos em frente, porque Ele já destronou principados e potestades. Está escrito lá em Colossenses, capítulo de número 2, que Ele já destronou principados e potestades.
e já expôs publicamente, triunfou sobre aquela cruz, aleluia, para dar para mim e para você a vitória, aleluia, a vitória que Ele tem para a tua casa, para a tua família. Você é o escolhido de Deus, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido para anunciar as grandezas do Senhor, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus. Pediria que o pastor Daniel nos ajudasse aqui na frente, no louvor, os irmãos. Queridos, nessa noite, Deus tem um propósito nesse lugar, com a tua vida e com a minha. E se você ouvir a voz do Senhor, e você disser para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, Ele vai fazer algo tremendo. Seja qual for a situação que você esteja passando, Ele vai te tirar dessa tua zona de conforto que muitas vezes você e eu vivemos, mas Ele vai nos mobilizar para algo mais tremendo, para nós alcançarmos algo maior no Senhor, a fim de abençoar essa cidade, abençoar a nossa geração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, por gentileza.